Olá, minha querida turminha do quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós iremos conhecer um pouco mais sobre os números decimais. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com diversas situações em que identificamos os números decimais. Não é verdade? Por exemplo, na soma do dinheiro, ou quando vamos ao supermercado fazer compras, nós podemos identificar os números decimais nos preços dos produtos, não é? Podemos identificar também em etiquetas de roupas ou em outros produtos que compramos para a nossa casa, não é verdade? Então, os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. E já nós vamos ver o exemplo. Observem essa tabela. Nessa tabela estão organizados os números, inclusive apresentando as classes decimais. Observem que nós temos a vírgula, tá? E à esquerda da vírgula nós temos as classes das unidades simples. A unidade, a dezena e a centena, não é? A unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Após a vírgula na direita, nós temos as casas decimais, não é verdade? Após a vírgula, nós temos a casa dos décimos, que é quando o inteiro é dividido em 10 partes. Logo depois nós temos os centésimos, que é quando o inteiro é dividido em 100 partes. E por último nós temos os milésimos, que é quando o inteiro é dividido em 1000 partes. Observem esse número. Essa parte do lado direito, colorido, é a parte decimal, certo? E esta, à esquerda, na cor preto, é a parte inteira. Todo número que estiver antes da vírgula na esquerda, nós chamamos de parte inteira, tá? Aqui nesse número está representado pelo número 3. Na parte decimal, temos a primeira casa da cor verde, que é o décimo. A segunda casa, na cor vermelha, é o centésimo. E a terceira casa, na cor azul, é o milésimo. Não é? Vamos então realizar a leitura desse número. 3 inteiros e 98 milésimos. Certo? Apresento a vocês outro exemplo, tá? Onde o número 0, temos o número 0, uma vírgula, o 0 e o 8. Como será que eu realizo a leitura do número? Gente, uma coisa muito importante. Quando não tem a parte inteira, eu leio apenas a parte decimal. Nesse caso, lembrando que o décimo é o verde, representado pelo 0, e o centésimo é o número que está em vermelho, tá certo? Que é o centésimo. Tá ok? A leitura deste número é 8 centésimos. Se não tenho inteiro, eu realizo a leitura apenas dos números decimais, da parte decimal, tá certo? Então, aqui nós temos 8 centésimos. Vamos então realizar a leitura de outros números decimais? O primeiro é 1 inteiro e 2 décimos. O segundo é 25 inteiros e 69 centésimos. O terceiro, que é um pouquinho maior, 361 inteiros, 742 milésimos. Não é? Observe que em todos esses números a vírgula está separando o número inteiro da parte decimal. Vocês sabem como transformar a fração em decimais? Não? Vamos ver então como realizar? Olha só, prestem bastante atenção. Temos a fração de numerador 5 e denominador 10. Toda fração nada mais é que uma divisão. Se quisermos encontrar a representação decimal dessa fração,
Basta fazer uma continha de divisão do numerador pelo denominador, tá? Vamos fazer a nossa continha. Mas, gente, nós não podemos dividir 5 por 10. Então, o que podemos fazer? Eu acrescento um zero e uma vírgula e coloco outro zero também ali em cima, não é? Agora, podemos realizar a divisão? Podemos, não é? 50 dividido por 10 é 5. 5, 50. Agora, vamos realizar a subtração. 50 menos 50 dá igual a 0. Então, pessoal, nós chegamos ao nosso resultado. A divisão de 5, do numerador 5 pelo denominador 10, é 0,5. Ou seja, 5 décimos é o mesmo que 0,5. Realizando também a leitura, 5 décimos, que é a representação decimal. Fácil, não é? Como transformar decimais em fração? Vamos iniciar por um número simples? Vamos iniciar por 5 décimos. 0,5. Para transformá-los, contamos quantos números tem depois da vírgula. Nesse caso, apenas um número, não é? Nós temos apenas um número depois da vírgula. Por isso, o denominador da nossa fração será o número 10, pois é o número 1 seguido de 0, que é a quantidade de elementos que temos após a vírgula. Não é verdade? No número decimal. Olha só. A quantidade de 0 é a quantidade de elementos que tem após a vírgula. Tá certo? E o número 5 é o item que fica no numerador da fração. Então, nós realizamos a transformação. Nós temos essa fração, 5 décimos. Simples assim. Vamos à nossa atividade de hoje. Na atividade do livro da página 167, vocês têm a primeira e a segunda questão, certo? Onde vocês irão resolver uma atividade sobre o percurso da tartaruga da casinha até o prato de comida, tá? Vocês vão observar o percurso dividido em partes iguais, vão responder em quantas partes iguais ele está dividido, depois vai representar como uma fração, vai representar também com número decimal, escrever a leitura dele, vai fazer a representação preenchendo esse quadro em fração, em decimal e depois escrever a leitura, tá bom? E tem a segunda questão, onde você vai representar em fração, tá bom? A parte pintada de cada figura e depois vai pintar 4 décimos da figura no item C. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? A nossa aula termina aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.